alarm? What's your emergency? There's smoke everywhere. Good Lord, they're gonna blow the whole neighborhood down. Okay, take a breath for me, ma'am. Can you tell me where the fire is? 4663 Tucker Street. Y'all need to send somebody out here. Yes, ma'am. They're already on the way. Por mais que a gente pense que isso nunca vai acontecer com a gente, emergências existem e elas acontecem justamente no momento em que a gente menos espera. Seja um acidente de carro, acidentes com familiares, doenças, internações hospitalares e até mesmo acidentes com casas, ainda que sejam reparos e reformas decorrentes aí do uso comum mesmo. Sem contar que a gente está sempre sujeito a perder um emprego, falir um negócio e até mesmo entrar em disputas familiares, como divórcios, por exemplo. Por isso, antes de começar a investir, é preciso construir um colchão de segurança para você não ser pego de calças curtas e ter tranquilidade para encostar a cabeça no travesseiro e dormir. É a famosa reserva de emergência, e vai servir para os momentos de emergência. Brincadeiras à parte, esse é um dinheiro que você precisa ter na mão rápido. O tanto que você precisa ter aqui, ele vai variar com o seu perfil. Se você tem 25 anos, recém saiu da faculdade e mora com seus pais, não precisa de muito. Mas se tem 45, 4 filhos na idade escolar, uma ex-mulher, cachorro, papagaio e periquito, vai precisar de uma grana aí, viu? Isso varia também, claro, com o nível de estabilidade de sua renda e o tanto de seguro que você paga. Então, um servidor público estável, com plano de saúde, seguro de carro, de casa, de vida, você vai precisar de menos grana de reserva do que um empreendedor que não tem aí nem o FGTS se o negócio dele der errado. Então, é melhor você usar essa regra que eu vou passar, a depender do seu perfil, é claro. É só pegar o que você precisa para sobreviver em um mês e multiplicar pelo número de meses abaixo. Ó, se você for um servidor público com estabilidade de emprego, de 3 a 6 vezes do que você precisa para viver em um mês deve ser suficiente. Se você for empregado de uma empresa privada, então é melhor você subir isso um pouquinho e ir de 6 a 9 vezes. Agora, se você for um empreendedor, um profissional autônomo, aí, meu amigo, vai de 9 a 12 vezes. É o que vai te deixar ali confortável. Entendeu a lógica, né? E onde eu coloco o dinheiro da minha reserva de emergência? Simples. Em qualquer lugar que te pague 100% da taxa DI. Bora para um momento nerd rápido aqui. O ideal é que você entenda desde já onde está colocando seu dinheiro. E é bom começando a entender agora, desde a reserva de emergência, porque na hora que você chegar lá nos investimentos mais complexos, tipo fundos imobiliários e ações, já vai ter o bom hábito de conhecer aquilo que você está investindo. Então, o que é a taxa DI? Todos os dias, os bancos ficam brincando entre si de emprestar dinheiro um para o outro. Isso acontece porque durante o dia rola um grande fluxo de dinheiro em um banco, que entra e sai a todo momento. Quando saem, eles saem na forma de empréstimos, investimentos, pagamentos e transferências. Quando entram, geralmente entram na forma de depósitos e outras transferências. No final do dia, a diferença entre entradas e saídas ela pode ser positiva ou negativa. Porém, tem uma regra do Banco Central que exige que esse saldo diário ele seja positivo, que uma parte dele seja guardada no próprio Banco Central, que é o que a gente chama de depósito compulsório. Isso aí é para evitar que os bancos brasileiros saiam emprestando dinheiro adoidado e se descontrolem. Qualquer semelhança com o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos não é mera coincidência. A quantidade de dinheiro prevista de depósito compulsório que um banco deve possuir, ela é calculada ao final do dia, contabilizando aí todas as operações realizadas pelo banco ao longo do dia. Quando o banco fica com um valor menor do que é previsto pelo Banco Central, o que ele faz? Ele vai atrás de um empréstimo com outro banco, que teve ali um saldo bem positivo no dia. O empréstimo ele vai ser suficiente para cumprir a regra do Banco Central e vai ser quitado no dia seguinte. Ou seja, quando o banco ele possui saldo negativo na sua conta, ele recorre ao empréstimo para cobrir o prejuízo, entre aspas. E quando estão com saldo positivo, eles emprestam esse dinheiro para cobrar juros e não deixar essa quantia parada ali sem rendimento. Essa negociação entre bancos que acabei de explicar para vocês, ela é chamada de mercado interbancário. A taxa que os bancos cobram nesses empréstimos é a famosa taxa dos depósitos interbancários ou taxa DI. Os títulos emitidos pelos bancos para fazer esses empréstimos são os certificados de depósitos interbancários ou CDI. O CDI mesmo, ele costuma ser igual à taxa Selic, que é a taxa de juros que toda hora você vê no jornal aí anunciar que subiu. No último ano, pelo menos, foi assim. E por que você quer um investimento desses para sua reserva de emergência? Bom, simples. Lembra do que a gente falou da poupança
e de como que ela perde para a inflação? Pois é, a taxa DI, de uma forma geral, ela tem embutida nela o que a gente chama de inflação implícita. Eu não vou entrar aqui em detalhes o que ela é, porque esse vídeo já tem muita informação. Mas o que você precisa saber é que, no geral, quando seu dinheiro fica aplicado a 100% do CDI, você está ganhando inflação aí. Ou melhor, você vai ganhar mais vezes da inflação do que se deixar esse dinheiro na poupança. Mas olha, isso não é sempre que acontece, porque leva um tempo até o governo acertar a taxa Selic quando a inflação sobe muito rápido, que nem aconteceu de 2021 para cá. Nesse gráfico que você vai ver aí na tela, tem o retorno anual da inflação medida pelo IPCA, da poupança e do CDI. A inflação é a vermelhinha nervosa que está aí. Olha como é que ela vai acima da poupança, em verde, bem mais vezes do que acima do CDI, que está em azul. Sem contar que nos últimos 20 anos, ou seja, no mesmo período, o CDI ele deu um banho na poupança. Nesse outro gráfico, a gente tem o retorno acumulado do CDI em vermelho versus o retorno da poupança em azul. Veja que o CDI retornou quase 3 vezes a poupança e acumulou 1.187% no mesmo período em que a poupança acumulou 426%. Tudo bem que a reserva de emergência não existe para você ganhar dinheiro com ela. Ela está ali para quando você precisar, com resgate imediato. Mas é melhor que ela fique no CDI, que vai te remunerar melhor, do que na poupança, que historicamente perdeu bem mais vezes para a inflação. Mas, Thiago, gostei da historinha e já sei que eu tenho que aplicar 100% do CDI. Mas como que eu faço isso? Simples. Eu vou te dar algumas opções para você colocar sua reserva de emergência agora. O primeiro passo é: abra uma conta em uma corretora. Hoje em dia, existem várias por aí e é bem possível que seu banco tenha uma já. Se você está começando agora a investir com pouca grana, procure em uma corretora gratuita, sem taxa de corretagem. Alguns exemplos que eu conheço são Nubank, Inter e Rico. Afinal, você não vai querer que as taxas de corretagem ficam aí corroendo parte do seu investimento toda vez que você for lá e comprar um ativo financeiro, tipo uma ação, por exemplo. Agora, se você já tem uma graninha e quer um atendimento mais personalizado, um assessor para te ajudar, melhor ir para o BTG ou para a XP. Nessas duas, você vai ter acesso a alguns serviços mais exclusivos, tipo um cartão de crédito com cashback de 1%, por exemplo. Mas vai pagar a taxa de corretagem. Use como regra de bolso o seguinte: o ideal é que você não gaste mais do que 0,5% do valor investido no mês com corretagem. Mas quanto menos, melhor. Lembrando que todas essas corretoras que eu indiquei não tem nenhum tipo de parceria com o canal, eu não recebo nada por isso, e eu só indiquei porque eu conheço elas já. Mas tem várias outras aí no mercado que também são gratuitas e que tem um serviço que vai te atender. Se você abrir sua conta na XP ou na Rico, você vai procurar por um fundo que chama Trend DI Simples FIRF, FIRF. Ele é um fundo de custo zero que investe em títulos de Tesouro Selic e vai render 100% do CDI. Se foi no BTG, procure pelo fundo BTG Tesouro Selic. É a mesma coisa do interior, só que no BTG. Se sua conta for no Nubank, é só deixar lá na conta mesmo, que aí vai render 100% do CDI. Teve uma alteraçãozinha agora quanto à capitalização, mas é isso aí. Se for no Inter, você vai ter que abrir o app, clicar em investir, em opção renda fixa e escolher o CDB liquidez diária. Hoje ele anda pagando 98% do CDI para valores menores que 250 mil. Então não é a melhor opção de todos esses outros. Mas como a diferença é bem pouca, e se a gente estiver falando de uma quantidade de dinheiro baixa, ainda é válido. Por fim, você também tem a opção de aplicar a sua grana direto no Tesouro Selic. Em todas as corretoras que eu indiquei, vai ter a opção de buscar renda fixa e em Tesouro Direto. Aí é só você escolher como opção o Tesouro Selic. Pode ser o título com vencimento mais longo disponível. Escolhido o título, é só comprar. Importante, o governo garante liquidez diária desses títulos. Então, se precisar da grana, é só vender. Mas lembre-se que você tem que comprar Selic, Tesouro Selic ou LFT. Os outros títulos não valem como reserva de emergência, pois são marcados a mercado e vão variar de valor diariamente. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se você gostou do que eu acabei de falar, eu preciso que você me ajude agora e clique no like e se inscreva no canal, para a gente fazer ele decolar logo. Ah, e de brinde, eu vou deixar o link nas descrições para você se inscrever na nossa newsletter semanal. O Diário de Omarra é onde a gente fala sobre finanças e você vai aprender sem nem perceber que está aprendendo. Mas, Thiago, é só isso e o resto dos investimentos? Bom, esse vídeo vai ter duas partes. Essa foi só a primeira, que é super importante para você aprender e dar o primeiro passo. Criar a sua conta, montar sua reserva de emergência. Na segunda parte, eu vou falar sobre outras opções de investimentos
e como criar um portfólio. Mas antes, você tem que fazer tudo isso que você aprendeu nesse vídeo aqui, para depois ir para a segunda parte e começar a investir de fato.